é visão de homem, né? Eu busco transcendência para a visão do ser humano. Mas entendam como o ser humano, né? É uma visão que o ser humano ele é processual, né? Ou seja, nós somos processos, né? Nós somos gerúndio, é sempre aquilo que está acontecendo. Nós somos seres relacionais, seres, né, contextualizados, a gente vive com pessoas no mundo. Somos seres globais, nessa perspectiva mesmo de não sermos pequenas partes, né? E não termos que ser reduzidos a pequenas partes do nosso funcionamento. Não, nós somos seres globais. E seres singulares porque somos únicos, né? Temos um modo próprio de ser e estar na vida. Então é a partir dessa visão. Então a criança, ela é um ser em desenvolvimento para nós, não porque ela teria que obedecer a fases específicas, mas a todo tempo ocorre processos porque ela se relaciona consigo, com as pessoas e com o mundo, né? Então o contexto faz parte da nossa leitura e a criança não vai ser restrita, né, a pequenos comportamentos, problemas, a discussões, birras e choros, a problemas, né, de aprendizagem. Não, isso é uma parte da totalidade de quem é essa criança. Mas ela sonha, ela tem satisfações, ela tem desejos, ela é filha, ela é irmã, ela tem um amiguinho imaginário, ela tem um bichinho de estimação. Então esse olhar global, ele é fundamental. E é isso que faz ela um ser singular. E aí, como nós vimos, né, anteriormente, que o conceito de autorregulação organismo e o conceito de ajustamento criativo, eles são, né, fundamentais quando a gente pensa quem é essa criança em desenvolvimento, né, para a gestalterapia. Ernst Haeckel e Goodman, né, são os autores do primeiro livro, né, da abordagem, e aí é uma reflexão que eles trazem quando eles pensam em desenvolvimento. E aí, só trazendo um recorte, o Perls ele é considerado o pai da Gestalt terapia, né? Fritz Perls. Ou voltando. Então, a Gestalt ela compreende o desenvolvimento humano como um processo permanente e contínuo de ajustamento criativo, mediado pela capacidade inata de autorregulação organísmica do indivíduo, que foi aquilo que eu expliquei no início, né? Então, a gente, né, como ser humano, a criança, ela sempre vai estar buscando se ajustar no mundo, né, de forma criativa, na maioria das vezes, quando for possível, para tentar encontrar esse equilíbrio, né, se autorregular, tentando atender suas necessidades a partir da forma como ela interage com o ambiente. Então, desde estar com sede, pegar uma água e beber, ou pedir a alguém uma água, até, por exemplo, ela ser obediente para obter amor e a atenção dos pais, ou ela fazer uma birra como forma de posicionar que ela não está satisfeita com algo e tentar ter a atenção dos pais para que ela consiga aquilo que ela quer. Então, tudo isso são ajustamentos, né? São comportamentos, mas tendendo ao que se autorregular, tentar alcançar um dado equilíbrio nas suas relações, por tentar de algum modo dessa forma atender suas necessidades. Então, para nós, né, o funcionamento humano, ela parte dessa premissa, né? Ela parte dessa leitura. Então, PHG, que é o apelido que a gente dá para Peirce, Heffeline e Goldman, né, que são três psicólogos aí da base da Gestalt. A lei básica da vida é a autopreservação e crescimento, né? Então, a autorregulação, essa busca pelo equilíbrio e a gente se ajustando nas nossas relações para atender às nossas necessidades, isso reflete na forma da gente se autopreservar e crescer. Então, a criança, quando ela
interage no meio de forma a, a tentar manter um amor e a atenção. É uma forma de autopreservar a sua saúde mental, né? A sua estruturação e sua percepção do mundo. E o crescimento, a gente observa de forma contínua, e até me chamou a atenção a fala que a Natália trouxe antes da gente ir para o intervalo. Ela falou assim: eu não gosto muito desse termo de evoluir, né, de evolução, a criança não está evoluindo. E aí a primeira questão é, mas assim, eu acho que uma criança ela não está evoluindo comparado ao quê? Comparado a algo que não existe mais, comparado a uma expectativa projetada que outras crianças conseguem e ela. Então, né, questionar isso, e quando a gente fala que não está evoluindo, é preciso se questionar comparado ao quê? Porque, gente, a todo momento, mudanças, micromudanças, micromovimentações estão acontecendo conosco. Acontece com a criança, e isso é crescimento, né? Então, preciso ter muito cuidado, né? Eu gosto de frisar muito isso, para a gente não invisibilizar os processos, né, que estão ocorrendo com a criança ali diante com você. Que as mudanças, elas acontecem a cada momento. Então, se a gente tiver com um olhar enviesado como terapeuta, a gente vai perder esses momentos. E criança, a gente vai observar também, é um trabalho dinâmico, é um trabalho, né? Até mesmo independente da abordagem, a gente precisa estar conectado ali, a gente precisa estar, sabe? É uma postura ativa, uma postura dinâmica, de conversar. A gente trabalha com improviso o tempo inteiro, né? Porque as crianças são surpreendentes. Tanto no diálogo, quanto na brincadeira, quanto nas perguntas e questionamentos que chegam para nós. Então, assim, pensando a parte da maturação do ser humano, né? Intrinsecamente, a gente pensar dos elementos orgânicos, olha só, até aqui existe uma interdependência, né? Assim, a nossa visão é que tudo está em relação com tudo, certo? Então, tem uma interdependência do sistema neurológico, fisiológico e psicológico, né? Aquisição cronológica de habilidades motoras, cognitivas, de novos comportamentos, né? De novas reações afetivas. Ou seja, é um conjunto de todos esses fatores, né? Em interrelação, são interdependentes, que vão possibilitar, né? Não necessariamente nas faixas etárias específicas, mas vão possibilitar em momentos específicos a aquisição e evolução de habilidades, né? Motoras, cognitivas, comportamentais, afetivas, ao mesmo tempo que, né, essa questão intrínseca, né, o desenvolvimento, a maturação delas promove, né, modificações estruturais da mente e do corpo e acaba conduzindo o quê? A mudanças, né, das crianças nas relações com o meio que vive. E aí isso leva a um novo estado do seu desenvolvimento, tanto psíquico quanto físico. Então a questão é, há um desenvolvimento, né, inato, há uma parte do desenvolvimento orgânico que tem parte de uma premeditação também genética, ah, que muda na criança e, consequentemente, muda o ambiente. Ou seja, a gente observa que a forma como os pais e a família lida com o bebê de 0 aos 12 meses é completamente diferente como lida com a criança de 3 a 5 anos, criança de 10 a 12 anos. Mas, ao mesmo tempo, a mudança que há no ambiente, que há nas pessoas, que há no contexto familiar, que há no contexto educacional, faz com que a criança mude também. Então, não é uma relação de um lado ou de outro, ela é mútua, certo?
Então, é pensar realmente nas inter-relações, nas interdependências. Então, por isso que essa abordagem ela nos convida para um olhar mais global, né, mais holístico, né, sobre cada caso, sobre cada situação. E, dessa forma, há uma corregulação, né? A criança muda, o ambiente muda, a criança muda, porque há uma regulação o tempo inteiro entre o que a criança muda e tem enquanto necessidade, que o ambiente pode oferecer, o que ela consegue, ou vice-versa. Então, nunca a criança ela vai estar parada nem cristalizada no seu desenvolvimento, né? O que acontece é a dificuldade, às vezes, que os adultos e que até mesmo nós, profissionais, podemos ter na dificuldade de compreender e perceber mudanças, microevoluções, micropassos, né? Então não há um modelo para nós estruturante e fixo no desenvolvimento, né? Mas aí o que acontece? Eu falei antes, né? O gestalterapeuta, né? O gestalterapeuta que atua com crianças, ele deve se estudar teorias do desenvolvimento, né? Que trazem esses marcos, que caracterizam um pouco fases aí, digamos, da infância, numa linguagem compatível, né? Com a abordagem, mas de que forma? Não é para que a gente tenha que adotar uma teoria do desenvolvimento como uma referência do que a criança precisa se transformar dentro daquele prazo específico. E se passar disso, a gente enxergar como uma doença, enxergar como um atraso no desenvolvimento. Não, não é essa a ideia. É utilizar para a gente saber como evolui o processo da autorregulação da criança, ou seja, né, de como ela na relação com ela, com o mundo, com o meio, que necessidades ela consegue atender, né? Como é que ela está criando, inventando a vida, como é que ela está atribuindo significados às relações que acontecem, às experiências próprias, né? Quem é esse ambiente, né? Porque, por exemplo, tem coisas que a gente vai observar que pais, até mesmo assim, às vezes escola, professores com atividades, com tarefas, podem estar antecipando processos da criança, porque outras já estariam, né, supostamente no estágio mais avançado, né? Entender a auto-organização da criança, né, em cada idade, que acaba mostrando, né, como é responsável pela saúde, pelo crescimento, pela formação da personalidade, mas sem cristalizar, né? É um ponto, digamos assim, de referência para a gente entender não o que ela deve atingir, mas para a gente ter uma noção, né? Da gente falar assim, olha, existem fenômenos que costumam surgir, mas cada caso é um caso, cada criança é uma criança, então o olhar é muito cuidadoso, muito sutil e muito detalhista. Então, é nessa visão. A Sheila Antoni, né, ela também considera, né, a importância de ter noções sobre psicomotricidade, né, porque criança aí tem uma visão nossa com relação ao corpo, a gente se constitui a partir do corpo, da corporeidade, e a vivência do corpo na criança, se vocês observarem, ela é muito intensa, né? Nas brincadeiras, nos movimentos, né? Nos gestos. Então, compreender o movimento humano é que o movimento humano é o grande iniciador da construção do psiquismo. Então, a criança, através do movimento, do corpo, entende o limite das coisas, da diferença de quem é ela, quem é o outro, de se olhar no espelho, de olhar o coleguinha e ver que é diferente dele, né? Questionar isso. Então, são pontos aí, né?
fundamentais. Então, o processo da criança ele é singular e infinito. Infinito porque é aberto a múltiplas possibilidades. A Luciana Aguiar ela considera que isso ocorre a partir tanto do biológico quanto do social, em permanente interação, né? Então, tanto a perspectiva de quem é a criança na relação com o meio, né? E é esse constante diálogo de todos os elementos que compõem o campo, né? Para facilitar, entenda campo como contexto, né? Então, é uma reorganização ininterrupta e total da relação campo-organismo-meio, que é um conceito da Gestalt, da gente entender o contexto, né, da criança se relacionando com o meio. Então, assim, esse contexto, gente, a gente vai avaliar desde as questões culturais, sociais, a história de vida. Nesse caso, a gente precisa entender, né, como contexto, como campo, os pais, a família, a escola, a história pregressa dos pais que influenciam, por exemplo, tem pais, tem adultos que têm dificuldade com o contato físico nas suas relações de um modo geral. E isso tem um sentido, né? Na sua vida, em questões que passaram. E isso vai influenciar a relação com o filho também, certo? Então, como eu dei um exemplo antes, a questão do brincar, né? Ele parece que tem dificuldades, às vezes acha uma bobagem, porque foi educado a ter que estudar, ter que ajudar desde cedo, ou aprendeu que brincar era bobagem, era perda de tempo. E aí a visão que tem com o filho perpassa, em muitos casos, através desse viés. Então, esses fatores que a gente observa aí presentes no campo, né, no contexto, eles influenciam essa relação que a criança estabelece com a sua realidade, que ela estabelece com o meio. Vou trazer um outro exemplo de uma questão do campo. A gente vai finalizar por aqui. Hoje, né, a gente vive numa realidade tecnológica. Então, as crianças, pensando principalmente nos anos 2000 para cá, já nascem mergulhadas na era digital, da internet. Muitas vezes a gente se surpreende como é fácil o manuseio, né, de smartphones e tablets e notebooks por elas, e como, né, as relações para elas têm uma facilidade maior até adaptativa de utilizar esses recursos hoje, né, interação com amigos, com joguinhos, com atividades, do que nós, jovens adultos, idosos. E isso muda, porque muda a relação de quais eram os brinquedos que a gente ganhava antes, na nossa infância, o que, que a gente queria, e o que, que as crianças de hoje querem. Onde elas têm passado boa parte do tempo delas, né? O que às vezes também tem contribuído para ser motivo de tentar tirar a atenção ou de desejo na escola, de usar na hora da aula ou do intervalo. Então mudam, né? Cada recorte histórico, cada momento, ele vai influenciando também. Então, a criança, ao ser singular, ele é infinito, ele tem a questão nossa, biológica, orgânica, algumas questões são predeterminadas nesse amadurecimento, mas nós estamos sempre em relação com o ambiente, né? Com a perspectiva social, sempre em interação. Então, esses elementos, a gente vai observar que tudo influencia tudo. A gente vai tentar entender essas relações. Então, tem um olhar para a família, para o histórico dessa família, para as necessidades. Gente, uma coisa que acontece muito, tem muitas necessidades que são dos pais frustradas na sua história passada pregressa, que influenciam e muitas vezes os pais tendem a querer reproduzir seus desejos nos seus filhos.
E tem hora que isso chega de forma bem escancarada, tem hora que é de forma velada na clínica e a gente compreende isso, mas tem hora que chega de forma bem escancarada. Uma das perspectivas é a questão da escolha profissional. Tem crianças que a gente, quando vai fazer a anamnese, né, as primeiras entrevistas, entende que tem crianças que o pai ou a mãe já definiu a profissão e o estilo de vida que aquela criança ela vai ter. E às vezes isso vinha desde antes do nascimento do filho ou da filha. Né? A questão da sexualidade também. Então são várias questões que olham, são elementos do que? Do campo, né? Na nossa visão, que precisam ser compreendidas, precisam ser esclarecidas para a gente entender esses elementos que estão influenciando aí, tanto no comportamento, né, no modo da criança ser e se relacionar com o mundo, e estão impactando ela diretamente, né, indiretamente e diretamente também. Então, por isso que o tempo todo a gente está nessa busca de se autorregular na relação com o ambiente, né, e a criança também. Então, aqui é o conceito que eu já falei, só vou terminar de ler. Essa interação se dá como que denominamos autorregulação organísmica, onde se reconhece a presença de um princípio homeostático, que significa equilíbrio, né? A presença do princípio do equilíbrio, no qual o organismo estaria sempre buscando o equilíbrio, ou seja, a melhor forma possível de ser e estar no mundo. E aí eu já quero adiantar aqui para vocês que o olhar que a gente vai ter em buscar compreender os processos de adoecimento, de processos, né, tidos aí como transtornos ou psicopatológicos, a nossa leitura não é a partir da doença, do diagnóstico, é a partir da compreensão dessa relação aqui, só que, né, da disfuncionalidade desse equilíbrio. Ou seja, a gente vai buscar entender o que faz com que aquela criança, como uma totalidade, teve ou precisou adoecer. Que contexto é esse? Né? Que relações são essas? Que necessidades aí não são ouvidas, não são atendidas, não são respeitadas? E aí acaba sobrando, né? A bomba acaba estourando em cima da criança. E ela muitas vezes vira um grande bode expiatório. E aí é onde a gente vai fazer, né, a nossa avaliação cuidadosa, enquanto a gente também vem trabalhando e intervindo junto à criança. Mas tem horas que o nosso trabalho vai precisar ser especificamente com a família, com o contexto familiar. Horas vai precisar também de estratégias e manejo junto à escola, né? Então depende muito de onde a queixa principal vem, né? Qual é a grande questão ali presente, né, na nossa prática clínica com aquela criança. Bem, essa parte aqui, nossa aula chegou ao final, a gente não vai continuar, né? Na sexta-feira eu volto aqui para a gente finalizar, para a gente pensar alguns elementos importantes que a Luciana considera no desenvolvimento, né? Que são parâmetros os quais a criança ela se constrói no mundo ao mesmo tempo que é construída nessa relação em busca da autorregulação, do equilíbrio. Então a gente vai falar sobre o papel da introjeção na criança e nas suas relações, que, de forma sucinta, tem a ver com as informações que, enquanto criança, nós recebemos do mundo. Nós recebemos da instituição família, da instituição escola, a partir das relações que ocorrem. A gente introjeta cultura, enquanto criança, a criança introjeta modos de se comportar, modos de se relacionar, o que é certo, o que é errado, o que faz sentido, o que não faz, né? A partir disso, no desenvolvimento também, a criança ela vai ter o processo que a gente considera que é a importância da discriminação. A discriminação está envolvida, a gente pensando, entender o que é sou eu e o que é o outro.
né? E aí a importância de aprender a tomar consciência e perceber suas necessidades, o outro, entendendo esse outro como os adultos, muitas vezes, como esse contexto que pode invisibilizar, pode descredibilizar a criança, a dor da criança, o sofrimento da criança. E aí nós, terapeutas, precisamos da nossa escuta e dar voz a essa criança, a fazer com que isso possa emergir ali, né, no campo terapêutico com a criança, validar. A gente vai trabalhar com a criança, mas pensando também nessa interlocução, por exemplo, com a família, né? Porque como é isso de uma relação de adultos, né, naquele contexto familiar, não são em todos, né? Mas no exemplo aqui, invisibilizam, descredibilizam a criança nas suas necessidades, nas suas dores, nos seus sofrimentos. Quantos pais chegam e falam: Ah, Francisco, mas isso aí, ó, é que ele quer chamar a atenção da gente. E, sabe, é um saco isso. Tá claro, é um movimento, até a família percebe e ela não consegue atribuir ou corresponder a essa atenção. Não aquela que a criança espera, mas uma atenção que é importante para nutrir de forma positiva os afetos nas relações, né? Então tem falas e atitudes da família que a gente vê uma grande descredibilidade mesmo, uma grande invisibilidade, né, criança. A gente vai falar do valor dos limites também, pensando nas relações, porque é uma forma também da criança projetar valores, regras, o que pode, o que não pode, o que é meu, o que é do outro, né? E as funções de contato, que aí na Gestalt é muito presente para nós, né? Faz parte do contexto teórico, mas de um modo geral, a gente vai partir desde as nossas vias de contato são os nossos órgãos sensoriais. Visão, audição, olfato, tato, paladar. A gente vai incluir também movimento e linguagem. E, gente, desde o início, a criança ela é espontânea e criativa. E na relação com o mundo, na relação com os adultos, isso vai se perdendo, vai sendo tolhido, vai sendo reprimido. A gente vai ver, desde cedo a gente aprende a fechar os olhos, a faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você não viu nada. Criança não sabe de nada. Não pode correr, não pode fazer isso. E a criança é energia pura, né? Muitas delas, e acabam tendo que entrar num padrão de se comportar, de como agir. Não é que tem que ser um pandemônio e todo mundo fazer tudo e virar aquele caos, né? E aí, por exemplo, pela psicanálise mesmo, e a essa visão, ser regida pelo princípio do prazer, simplesmente. Não é isso. Mas a gente vai falar da importância das funções de contato e de como trabalhar isso, porque isso é algo marcante. Se você vê, criança tem muita questão do movimento, do tato, né, de pegar, de conhecer as coisas, de quebrar, de reconstruir, de sentir, né? Tem a questão muitas vezes presente assim da verdade, de falar o que pensa, e o quanto nós, enquanto ambiente, tolimos isso, né? Reagimos de forma negativa. Bom, mas deixa eu fechar aqui pela questão do nosso tempo e é, falar o seguinte para vocês. Na sexta-feira, nós vamos finalizar essa parte aqui, né? Que eu falei agora para vocês sobre desenvolvimento, né? Pensando nessas quatro perspectivas aí, né? Que a Luciana aponta o direcionamento para nós. Vamos falar sobre a estrutura, né? Do atendimento com crianças, né? Da estruturas do atendimento clínico à criança, psicoterapia com crianças, tá? E vamos ter, no final, uma atividade breve que vai ser uma parcial
voltada aí aos 200 pontos ali de engajamento, tá bom? E aí eu vou daqui até sexta reavaliar e talvez eu possa disparar na sexta, se não der tempo, deixo o prazo até a segunda-feira, né, dia 8, Dia Internacional da Mulher, para que possa ser finalizado. Mas é decorrente da própria aula, da participação, então vai ser algo nessa perspectiva. E os outros 800 pontos, vem como eu falei na primeira aula, sobre seminários, né, que vocês, né, em pequenos grupos, estão talvez uma perspectiva pelo quantitativo, né, de alunos, talvez sejam em trios, tá bom? Tem algumas especificidades, né, inclusive, né, a gente conversou na semana passada, eu vou acessar por e-mail, que poderão trabalhar, né, até mesmo de uma forma específica, só que eu preciso, né, ter conhecimento e tal. Mas no geral é em grupo, né? Então eu vou postar na aula agora do Encontro 2 as diretrizes para os pontos que vocês vão abordar para esse trabalho. Então, lembrando, né? Deixa eu aproveitar aqui e compartilhar a tela com as datas e os temas. Vocês vão escolher, a princípio, por afinidade teórica, tá certo? Então, a tela está sendo compartilhada aqui. Então, notem que dia 1º, né, a gente fez a apresentação da disciplina, quer dizer, dia 22 de fevereiro, no encontro 1, segunda, na sexta, a gente falou de construção social da infância. Hoje, a gente iniciou discussões sobre o desenvolvimento infantil. Na sexta, a gente vai só finalizar e falar sobre a estrutura do atendimento infantil, certo? Aí na próxima segunda, dia 8, a gente vai falar sobre psicodiagnóstico infanto-juvenil, né? Então, desdobrando da estrutura do atendimento, mas aqui mais especificamente a gente vai falar de avaliação psicodiagnóstico com crianças. Tá? Com adolescentes, na verdade, a gente vai falar no segundo bimestre. Aí, a partir do dia 12, que é na outra sexta-feira, né? Na sexta-feira da outra semana, que é dia 12, começam as apresentações. Então, vocês vão observar que segunda, a gente vai ficar, a partir da próxima semana, com aula Francisco, né, na estruturação da psicoterapia infanto-juvenil. E nas sextas, serão apresentações por cada grupo. Então, observem que dia 12, né, na sexta-feira da próxima semana, então é um viés mais psicanalítico. A gente pensar as obras e contribuições da Melanie Klein e da Anna Freud, tá? Da Freud Freud, que foram aí as precursoras na perspectiva da psicoterapia, né? Nesse caso da psicanálise com crianças. Então a gente precisa começar com elas justamente por uma questão histórica, né, de desenvolvimento do raciocínio aí, do trabalho com crianças. Aí na segunda, 15, eu vou trabalhar aqui com vocês sobre a hora lúdica, caixa lúdica, recursos lúdicos na clínica com criança, depois de ter falado do psicodiagnóstico. E na sexta, dia 19, aí mais duas equipes. Uma responsável por Winnicott, né, o trabalho de Winnicott, a contribuição na clínica com crianças, e a outra sobre Maslow, né, Abraham Maslow. Depois, já partindo para o final de março, Francisco, na segunda, vai estar desenvolvendo com vocês um trabalho sobre a orientação com pais, eu vou falar também sobre escola, né? Na clínica com crianças, e na sexta, isso aí, dois grupos, né? Análise do comportamento e terapia cognitiva mental com crianças.
tá bom? Aí, quando chega dia 29, na segunda-feira, vai ser a apresentação também. Né? Aqui eu vou precisar quebrar a regra, por quê? Porque a sexta-feira do dia 2 de abril é Semana Santa, é feriado. Então a gente tem essa perda aí. Então a apresentação que seria sexta, Gestalt e Rogers, vai ser na segunda-feira, dia 29. Eu vou passar todas essas datas para vocês, tá? E na próxima e na segunda posterior, que é 5 de abril, tem a última equipe com relação a psicodrama. Uma questão que eu vou avaliar aqui, talvez daqui do encontro 6, eu retire a apresentação sobre Gestalt, já que é o viés assim maior aqui da disciplina, né, por conta do professor, e aí fique Rogers e psicodrama no dia 29 de março, tá? E no dia 9 de abril é a nossa oficial 1. Eu acabei, né, na semana de oficiais, eu acabei deixando na sexta-feira, né? A gente tem segunda e sexta, então já é mais tranquilo para você. E assim a gente fecha essa perspectiva aqui de aulas do primeiro bimestre, mas principalmente que eu estou apresentando para vocês, que são as datas das apresentações orais. Então, Melanie Klein e Ana Freud, dia 12, Winnicott Maslow, dia 19, Análise do Comportamento e Cognitiva Comportamental, 26, e dia 29, Rogers e Gestalt, e 5 de abril, Psicodrama. Mas que talvez Psicodrama venha junto aqui para do lado de Rogers, tá bom? Bom, passado as datas, deixo aí na tela também, podem fazer print, mas como solicitado, vou colocar também tá, lá no AVA para vocês, na aula 2. A apresentação, vou passar as diretrizes, eu vou postar na aula 2 também, tá? Aproveita e posto no grupo do WhatsApp. Quem ainda não tiver, pode entrar no grupo do WhatsApp, pode pedir aos colegas o link, ou então eu deixei postado na aula do Encontro 1 o link de acesso, certo? Mas de um modo geral, Francisco, o que que você quer da gente nessa apresentação? Bom, primeiro, de uma forma geral, por identificação teórica, que é uma forma de vocês aprofundarem, conhecerem melhor, pesquisarem, né? Se possível, se quiserem, podem conversar e entrevistar com alguma psicóloga, por exemplo, né? Uma psicanalista que atenda crianças, uma analista do comportamento que trabalha com crianças, né? Um humanista que trabalha com crianças, por aí vai, um psicodramatista, enfim. Mas não é só uma entrevista com o profissional, né? A pesquisa que vocês vão realizar e na data vocês vão fazer uma apresentação, vai ser uma aula de vocês. Então, eu preciso entender, então, assim, fundamentos teóricos da abordagem para o trabalho com crianças, como se desenvolveu, né? Quais são os principais conceitos, né? Qual é a postura que o psicoterapeuta dessa abordagem tem que ter, né? Como é o trabalho a partir do lúdico, quais são, né, as principais, né, as tradicionais estratégias, técnicas ou intervenções. Então, assim, tudo isso vai estar pontuado no documento das orientações. E aí, assim, enxerguem a oportunidade da aula e da apresentação não só como uma coisa avaliativa de Francisco, não venham com medo, tá? Eu quero que vocês venham assim, como a proposta de uma, assim, vai ser um seminário, mas no sentido de contribuir para a nossa formação, né? Vai ser um grande bate-papo, depois a gente vai abrir momentos, né? Um momento assim de pergunta não vai ser para ninguém estar colocando o grupo que está apresentando na fogueira e nem queimando ou perdendo ponto por conta disso, né? Mas é da gente pensar junto, refletir junto, dar voz também aos outros colegas. E aí, dessa forma, a gente vai conhecendo também como outros saberes na psicologia trabalham, né, se estruturam seus trabalhos e intervenções com
crianças, né? A clínica com crianças. Então, essa é a perspectiva, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou postar depois para vocês as diretrizes de trabalho aqui e lá no grupo do WhatsApp. Na sexta-feira, se houver dúvidas, né? Eu posso ir tirando, esclarecendo, porque vocês vão ter lido, vão estar se organizando. E eu vou jogar lá no grupo do WhatsApp e já vou pedindo aqui que vocês pensem e me passem nome de trios, tá? E aí, à medida como tem alunos que eu sei que ainda estão se matriculando, enfim, dependendo do quantitativo, a gente vai reorganizando, tá bom? Pense em nome de trios e deixem a sugestão de qual seria o teórico, né? Pensando na afinidade teórica, é o primeiro critério, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer por uma afinidade teórica principal, né? Que a gente depois vai precisar equilibrar grupos, equipes, e é isso. No caso, é isso. Queria saber se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Professor, eu não estou no grupo, teria como alguém me adicionar? Eu também não estou no grupo, não. Certo. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui, eu tenho o link do grupo, eu vou copiar e colar aqui no chat. Mas, de qualquer modo, como eu falei, eu postei, vocês podem entrar na aula do Encontro 1, tem lá as aulas gravadas que eu postei, e embaixo eu postei o link do convite para entrar no grupo também, tá? Mas como a gente já está aqui conectado, eu já aproveito e deixo. Se tiver algum colega que já está no grupo do WhatsApp, puder copiar e colar e mandar aí para vocês, também já me ajuda muito no processo. Mas aguardem aqui, eu só estou esperando o WhatsApp web abrir, eu copiar o link e copiar no chat aqui para vocês já salvarem, clicarem e entrarem. Enquanto isso, enquanto abre aqui para mim, tem alguma outra pergunta, alguma outra dúvida que eu posso ir dialogando aqui com vocês? Professor? Oi. Bom dia. Só queria dizer para a Natália que o link do grupo está lá no grupo do 9º semestre. Ah, joia. Pronto, obrigada, Nanda. Nada. Mas aqui, ó, já consegui. Desculpa, pode terminar. Certo, só para dizer que eu já copiei aqui, estou abrindo o chat daqui do Teams e eu já vou colar também aqui o link para vocês. Mas pode falar, pode falar. Não, eu queria saber se o slide da aula vai ficar no portal. Eu posso colocar. Vocês preferem assim? Isso. Tá joia. Professor? Só falando, eu sempre costumo colocar depois que eu finalizo um determinado eixo teórico naquele módulo aqui, aí eu posto posteriormente. Tá certo. Tudo bem. Pronto. Alguém abriu o microfone e queria falar, fica à vontade. Foi Lavinha. Pode ser um trio com 4 pessoas? Que bom. Olha, faça o seguinte, coloca um asterisco na quarta pessoa, porque uma das questões que eu vou tentar fazer é não ficar muito desproporcional. Claro que, assim, por exemplo, tem uma abordagem, né, que, digamos, vamos colocar que tem só 2 pessoas interessadas, assim, porque gostam, e porque, assim, eu imagino que quando a gente gosta de algo, já tem, assim, uma aproximação, é mais gostoso de pesquisar, de aprender. Então, talvez essa questão de quantidade não seja um critério para muitos. Mas, se precisar, eu vou reequilibrar. Então, assim, tem um grupo que não é 3, são 4, mas bota um asterisco, digamos, em quem é a quarta pessoa.
Porque se precisar remanejar, depois eu vou pedir para que vocês decidam entre si. Mas, no geral, eu vou tentar, né, respeitar nesse sentido. Porque a ideia é pesquisar, né? A ideia não é assim, ter mais gente para dividir o trabalho, não. É pesquisar para subdividir e falar a partir daquilo que vocês, né, tenham interesse. Mas a gente vai precisar contemplar, né, todos essas perspectivas, até porque, assim, né, quem não tiver diretamente no grupo da abordagem específica, porque já está cheio, na apresentação vai assistir, vai poder tirar dúvidas, né? Se quiser pesquisar por fora e contribuir com o grupo, beleza também, tá tudo certo. Mas, de qualquer forma, vai precisar assistir as outras apresentações, né? E compreender um pouco do funcionamento, né, de cada abordagem, de cada contribuição teórica e do trabalho com crianças. Então é isso. Então, tem a oportunidade de ser tipo protagonista do grupo da abordagem, às vezes vai ter que ser de um outro, mas vai entender, participar, estudar da mesma forma. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Coloquei o link aí do grupo do WhatsApp aqui no chat, tá? Então vocês podem clicar aí. E aí vai, quem tiver pelo celular, acho que já vai direto, quem tiver pelo notebook, vai abrir o WhatsApp Web e aí o link direciona para lá. E lembrem, né? Podem falar com os colegas, né? Caso não tiver no grupo. Acesse a aula do Encontro 1, esse mesmo link aqui para entrar no grupo do WhatsApp está lá disponível, tá bom? E aí, quando terminar, eu vou mandar uma mensagem no grupo dos professores, falar que eu estou fazendo assim, que está dando certo, e aí vou orientá-los também, né? Se quiserem, para facilitar o processo de vocês, né? E da comunicação, poderem realizar também. Bom, já avançamos bastante esse nosso horário, então vou encerrar a nossa aula, tá? Vou encerrar a nossa gravação aqui e aguardar vocês na sexta-feira para a gente dar continuidade. Realizem as leituras, anotem as dúvidas também, né? Para alguns é uma linguagem não tão próxima, eu busco deixar da forma mais clara possível aqui e vamos continuar aí falando desse mundo da infância, falando do nosso trabalho, né, de possibilidades do nosso fazer aí, né, na estruturação dessa clínica. Então, desejo um bom dia para vocês, uma ótima semana e até sexta-feira. Até. Tchau, até sexta. Tchau. Tchau, tchau, gente.